E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Thiago de Souza. Fazendo parte dessa bancada, aquele que tá treinando pra ficar monstrão, Danilo Sanfeliz. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Não tô treinando pra ficar monstrão, só tô treinando pra não ficar gordinho, baixinho e esquisito. Que eu já sou um pouco, já, né, esquisito. Mas... E também pra ficar um pouco mais saudável, né? Porque, não sei se vocês sabem, eu sou uma pessoa muito preocupada com a minha própria saúde e tal. O Thiago me conhece há uns 15 anos, ele sabe disso, não é não, Thiago? Eu sou uma pessoa realmente extremamente preocupada com a minha saúde. Então eu tô treinando pra não morrer. E também eu deveria treinar pra não morrer de ansiedade, porque, Thiago do céu, eu estou zoado. Não aguento mais esse fim de ano. Tem Palmeiras, tem essa desgraça dessa eleição que não aguento mais também. E tem Copa do Mundo ainda, né? Tem que resetar esse ano. É o que eu vou falar pra você, cara. A Copa do Mundo vai unir todos os brasileiros. Porque a gente tem que lembrar que lá em 2002, quando o Lula ganhou, o Brasil foi penta. O Lula vai ganhar esse ano e o Brasil vai ser hexa. Espero que sim. E o outro participante dessa bancada, o maior nerdola da história do Brasil, Matheus Teodoro. Então, né, gente? Nerdola, pra uma metade da internet, talvez sim, né? Porque eu vou brigar com os nerdola da internet, eu me saio como nerdola, né? Porque os caras vão reclamar e aí eu reclamo em cima, tipo, para de ser nerdola. E aí eles sabem que eu sou nerdola, porque, né? É isso, né? Estou a serviço da Lacrolândia, estou a serviço da Disney e do George Soros. Que é isso que eu mais escuto na vida. Gente, ó, uma teoria da conspiração. Acho que a gente já fez um episódio sobre isso, teorias da conspiração. Agora estão me enchendo um saco com um tal de globalismo e eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse papo de globalismos da vida, assim. É uma coisa, assim, absurdas que eu tô ouvindo muito das nerdolas, inclusive. Que é tudo a favor do globalismo. E eu fico, gente, mas não é globalização? Como é que a gente mudou de patamar aí nessas teorias? Eu não tava olhando, né? Mas, enfim, coisas malucas e absurdas de internet. Se for nerdola pra esses nerdolas, eu fico muito feliz. Agora, se não for isso, aí eu vou ficar preocupado, né? Porque eu quero me virar um Brasil paralelo geek. Não tô afim disso, né? Mas, enfim, gente, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, bom descanso. Vai saber se você não bota o podcast pra dormir, né? E aí é uma preocupação pra gente. Mas tudo bem. E é isso, né? Hoje o assunto também é bem legal, porque é bem dessas vibes. E só pra gente não ser cancelado por duas minorias da sociedade, eu falei que eu tô treinando pra não ficar gordinho e baixinho, mas assim, não que o gordinho e baixinho seja um problema, né? Só que eu não quero ficar sem saúde, né? E também pros nerdolas não cancelarem a gente, os nerdolas, no caso, não é todo nerd, né? Ser nerd não é problema. O Danilo tem muito medo de ser cancelado na internet. É por isso que eu falo, se as pessoas me conhecessem com 14 anos de idade, eu já estaria muito tempo cancelado. Eu não, né? Não é o problema me cancelar. Eu não sou ninguém na internet. O problema é cancelar o podcast. Né? Eu só espero esse momento de ser cancelado, pra ganhar visibilidade. Assim, ó, o Thiago... Não sei como o Thiago não foi cancelado ainda. Então, ainda mais comunista. Então, o nosso tema devia ser cancelado. Que nós vamos falar sobre Halloween, né? Já que o Danilo tá treinando pra ficar monstrão, tudo conecta com o nosso tema. Excelente que é Halloween, piada, monstros. Uma piada de historiador clássico. É isso mesmo. Então, pessoal, logo nós estaremos no tema. Então, pessoal, como de costume, vamos iniciar contando a parte histórica do evento e tal, a origem. Então, a festa, ela vem de tradição britânica, tá? Então, até o século XVI, o termo deriva de All Hallows Eve. O inglês é maravilhoso, como vocês sabem, já tiveram o prazer de ouvi-lo várias vezes. Hallow é um termo em inglês medieval para santo, e Eve é um termo também medieval para véspera. Portanto,
Tal festividade era celebrada no Reino Unido, mas especialmente na Inglaterra, no dia 31 de outubro, um dia antes do que depois ficou conhecido como Dia de Todos os Santos. A festividade possuía uma origem pagã e ela era um festival celta que servia para comemorar o fim do verão. Para isso eram acesas grandes fogueiras e possuía uma abundância de comida, principalmente, que são características que permanecem até hoje, né? Tanto a ilusão ao fogo, as fogueiras, quanto o grande consumo de comida. Outro fator interessante é que possui um paralelo com as festividades atuais também, é que durante os 3 dias de festas, na época, né, a partir do dia 31 de outubro, o deus dos mortos, dos pagãos, era homenageado. Isso também é uma outra coisa que manteve essa lembrança aos mortos. O Reino Unido, é bom explicar, né? O Reino Unido é uma região com uma forte dominação política e militar da Inglaterra, então tem diversos povos ali presentes, mas que a Inglaterra domina ao longo de vários séculos, especialmente por conta da questão militar e econômica. Se sobrepõe, né? Não vou me aprofundar tanto, mas é bom sempre lembrar que esses diversos povos ali presentes, raramente aceitam essa dominação de cabeça baixa. Os irlandeses, por exemplo, conseguiram sua independência no início do século XX, enquanto os escoceses lutam por essa independência, travaram bastante batalhas de independência, desde o século, que eu me lembro, desde o século XI, e os escoceses nunca conseguiram, né, se independer de fato. Mas esses diversos povos, os galeses também, sempre lutaram pela independência, e a Irlanda conseguiu. Tudo isso é bem retratado no cinema, em seriados, ou até nas minhas dicas culturais. Vou passar algumas dicas sobre isso. Tem um filme que é extremamente famoso sobre essas tentativas de independência escocesa, que é o Coração Valente, né? Um filme que passa semana sim, semana não, na sessão da tarde. Pode falar, Thiago. Então, hoje em dia ele não passa mais, porque hoje a sessão da tarde só passa filmes sobre doença terminal e cristianismo. Faz tempo que eu não assisto Sessão da Tarde, então eu não sei. Doença terminal, que é agradável para assistir uma tarde, numa terça tarde. Véio. Então, continuando aqui a parte histórica, depois da divagação, né? A consequência disso, né, dessa questão desses povos que são dominados politicamente, mas não se deixam dominar culturalmente, é que essas festividades pagãs, elas possuem diferenças bem consideráveis, né, em sua prática, em sua estética, de acordo com cada cultura, ainda que a essência seja a mesma. Outro ponto importante é o religioso. Essa festividade pagã é bastante antiga e é independente do catolicismo, ela é anterior ao catolicismo. Justamente por ser uma festa muito tradicional, a Igreja Católica, para se adaptar e conseguir trazer essa cultura, essa festividade para si, né, colocar como se fosse algo católico de fato, a Igreja Católica ela altera o dia da comemoração do Dia de Todos os Santos, que originalmente no calendário, na tradição romana, era 13 de maio, a Igreja Católica altera para 1º de novembro, justamente para pegar essa data de 31 de outubro e incorporar, né, dentro da tradição católica. Se eu não me engano, quem fez essa mudança foi o Papa Gregório III, no século, não lembro se é século IX ou século VIII, mas por aí, acho que é século VIII. Então o Papa Gregório III fez essa mudança justamente para incorporar toda essa festividade, porque eles viram que era uma festividade forte o suficiente para não ser possível aniquilar ela, né? Então, já que você não consegue aniquilar, você incorpora a sua tradição cultural ali. A prática, porém, dessas festividades passaram a se misturar, né, com o tempo. Então, assim como acontece em vários momentos na história brasileira, por exemplo, na religião
do candomblé com o catolicismo, tem a miscigenação ali e nasce a Umbanda, né, que é uma miscigenação em decorrência disso. Aqui também é um processo bem parecido, então, tipo, as festividades, uma vez que elas passam a ser um dia depois do outro ali, elas passam a se confundir com o desenvolvimento dos anos. Então, a partir do século XVI, com essas festividades já misturadas, mas com uma estética ainda muito ligada àquela pagã que a gente acabou de descrever, temos a popularização da festa e a adoção do nome atual, que é Halloween, de uma vez por todas. As fogueiras são mantidas, a abundância de comida também é mantida, e agora tem uma nova tradição, que é a adivinhação do futuro. Na Inglaterra, essa adivinhação era feita com maçãs. Só que esse futuro era sempre ligado à morte, o que também traz a manutenção daquele deus antigamente cultuado, deus dos mortos, deus pagão. Então, tipo, não tem mais a cultuação desse deus pagão, mas tem a estética da morte, né? Então fica esse traço cultural. Pode falar, Thiago. Então, voltando à Sessão da Tarde, né? Você falou que tá ligado à morte. A Sessão da Tarde agora adotou isso também, né? Porque tem filme de doença. É verdade, excelente. Então você tá me dizendo que a Sessão da Tarde mantém uma cultura pagã. Mas tem cristianismo. Então... Entendi. Não vai tocar nesse ponto, né? É que gira em torno ali, né? Tipo, um filme pra você ficar feliz e outro filme pra você ficar triste. É verdade. Tem que dar uma certa dosagem. Então, pessoal, continuando aqui, agora esse segundo bloco, agora a gente vai falar primeiro da chegada do Halloween nos Estados Unidos e como, depois, um segundo momento, como ele se popularizou em todo o mundo. Então, durante o século XIX, o Reino Unido passou por momentos muito difíceis, especialmente para os povos não ingleses. Na Irlanda e na Escócia, a fome devastou a região. Paralelamente a isso, os dois países viviam relações bastante conturbadas com a coroa, pois a ânsia de independência sempre se manteve, assim como se mantém até hoje em boa parte desses países. A Escócia é o melhor exemplo. Assim, uma grande onda migratória de irlandeses e escoceses foi para os Estados Unidos da América em busca de uma vida melhor. Junto com dos imigrantes chegou, evidentemente, a sua cultura e o Halloween. Mais uma vez, a tradicional festa britânica ganhou novos contornos com a nova miscigenação com a cultura agora estadunidense. Então já era uma festa pagã inicialmente, que se miscigenou com as tradições católicas, e agora acontece uma terceira miscigenação com a cultura estadunidense. O exemplo disso foi a incorporação, portanto, do espantalho no campo. O milho é uma parte fundamental da agricultura estadunidense e de sua cultura rural, assim como a maçã usada nas festividades campestres na Inglaterra, na Irlanda, no País de Gales, na Escócia. Nos Estados Unidos, o milho ganhou toda a centralidade desse ambiente rural, dessa cultura rural. Foi nos Estados Unidos também que a abóbora ganhou destaque, muito conhecida também até hoje. A prática de cortar os legumes com rostos assustadores já existia no Reino Unido, porém lá era um nabo, legume muito comum em terras britânicas. Como nos Estados Unidos as plantações de abóbora são muito mais comuns do que as de nabo, naturalmente a prática foi adaptada. Já a tradição de doces ou travessuras não existia no Reino Unido, ela é particularmente estadunidense, bem como a de se fantasiar com roupas assustadoras. Ambas as tradições só foram se popularizar na primeira metade do século XX, a partir de 1920, 1930. Já a popularização do Halloween no mundo, ela se dá a partir porque um dos pilares do capitalismo estadunidense contemporâneo é o imperialismo cultural, ou seja, a gente já falou isso em alguns episódios, especialmente naqueles sobre a América Latina. Então, o imperialismo cultural é a maneira como o próprio Estados Unidos domina outros países a partir do século XX através da sua cultura e assim passa a exportar diversos produtos ligados àquilo.
Então a gente possui, em relação a isso, bastante exemplos em relação à maneira de se vestir, os seriados, os filmes de maior sucesso, etc. Então, por exemplo, um exemplo muito claro no Brasil são as tradições do folclore, né? Então, tipo, é muito evidente que, sei lá, quando eu era criança, o folclore era ainda um pouco mais desenvolvido, assim, fazia parte da minha infância, algumas festividades do folclore. Isso se tratando aqui de São Paulo, especialmente. E hoje em dia, esse folclore deixa um pouco espaço para, sei lá, cultura em quadrinhos, tipo Marvel, DC, tal. Esses heróis, em São Paulo, especialmente, estão muito mais presentes no dia a dia. Em outras partes do Brasil também, mas ainda assim o folclore mantém uma centralidade. Mas em São Paulo, especificamente, que esse imperialismo cultural é muito mais desenvolvido, o folclore brasileiro foi perdendo bastante espaço. Você queria falar, Thiago? Não? Eu ouvi você com um dedo assim, achei que você queria falar. Então, portanto, o imperialismo cultural ele é uma maneira, na minha opinião, muito inteligente que os Estados Unidos encontrou de espalhar a sua cultura mundialmente e também de fazer isso uma fonte de lucro absurdamente grande, né? Então, é uma nova maneira de dominar países, só que agora através da cultura. E graças a isso, naturalmente, desde do século XX, segunda metade especialmente, o Halloween passa a ser exportado para tudo quanto é canto no mundo. E no Brasil, especialmente no século XXI, a partir de 2003, com mais força, o Halloween passa a ser comemorado no Brasil cada vez mais. Primeiro nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio, justamente por esse processo que eu acabei de falar, mas também depois, com o passar dos anos, foi se espalhando para todo o território nacional. Hoje é uma das festividades mais fortes culturais brasileiras em muitas regiões do país. É muito comum você ver escola de inglês, por exemplo, levando essas festividades para os seus alunos. Halloween, o dia de São Patrício, tal, essas coisas tipicamente inglesas, né, e também estadunidenses, são muito apreciadas também em escolas de idiomas. Mas esse fenômeno se repete em muitos lugares do mundo, justamente devido a essa força econômica dos Estados Unidos, não só no Brasil, na América Latina, mas nos lugares onde os Estados Unidos conseguem penetrar mais, a cultura inglesa também consegue penetrar mais, essa popularização dos Estados Unidos, do Halloween, perdão, é muito comum. Em países asiáticos, por exemplo, onde a cultura ocidental não penetra com tanta força, ainda é menos visto, mas em todo o Ocidente e América Latina, eu imagino, na América Latina eu tenho certeza, é muito, muito forte, não só no Brasil, como em diversos outros países. Então, pessoal, o Danilo trouxe essa parte aí histórica do Halloween, né, do surgimento dele nas terras bretânicas, né, dos bretões, né, e depois essa ida para os Estados Unidos, até porque quem vai colonizar os Estados Unidos serão os ingleses, né, então tem essa demanda. E quando essa festa começa a ficar muito mais popular nos Estados Unidos, e aí durante o século XX a gente tem essa festa, essa comemoração deixando de ser uma festa pagã e algo muito mais voltado a um folclore popular, né, uma tradição popular, e se torna um produto de massa, né? A gente começa a ver ali no meados do século XX séries muito famosas que vão para a televisão, tendo episódios especiais, né, assim como tinham do Natal, do Halloween, né? E hoje em dia é cada vez mais claro você ver isso em outros hemisférios do mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vê uma adoção muito grande dessa festa. E não se torna mais só uma festa, né? Porque se torna também uma data de consumo, porque a gente tem que lembrar também
que o Halloween ele vem atrelado a Black Friday, né? E isso é muito importante. E o Halloween se tornou um produto de massa, um produto que vende muito, porque tem uma movimentação financeira dentro dos comércios onde a gente vende fantasia, lugares começam a se enfeitar. E o interessante é que a data do Halloween no Brasil ela coincide junto com a data do Dia do Folclore Nacional. E a partir desse momento, a festa do Halloween ela se sobrepôs ao folclore nacional, assim como o Danilo falou, né? Quando eu era criança lá no prezinho, no Fundium, a gente comemorava e relembrava o folclore nacional, né? O Saci, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, né? E hoje em dia a gente já não tem mais tanto isso à tona. Hoje em dia a gente tem muito essa ideia de se comemorar o Dia das Bruxas, né? Que é o Halloween, que é uma festa que hoje eu posso dizer que ela se tornou não mais aquela tradição popular, mas sim um produto de massa, onde a gente vê em séries, em filmes, em produtos para se consumir. E como o Danilo falou, é algo que traz a ideia de Estados Unidos, né? Essa imposição da vida americana, mas americana estadunidense, né? E uma coisa que eu acho interessante, perguntando aqui para vocês, deixar essa pergunta. Nos Estados Unidos se tem a tradição das crianças saírem ao entardecer para arrecadar doces, né? E a gente vê isso em várias séries, em vários filmes. E eu até tava me questionando aqui, mas será que isso ocorre também nos bairros mais pobres nos Estados Unidos? Só que aí tem eu não sei se a gente pode utilizar como documentação ou como comprovação. A série Todo Mundo Deu Cris, ela traz isso, que ali na Bed-Stuy, no Harlem, se fazia isso ali nos anos 80, e a gente tem que lembrar que os anos 80 para aquelas regiões ali de Nova York eram extremamente perigosas, né? E aí a minha dúvida é perguntar para vocês, por que aqui no Brasil, ainda nos grandes centros urbanos, principalmente nos bairros mais nobres, né, ainda não se adotou esse lance de pegar doce? O Matheus levantou a mão ali para falar. Pode falar, Matheus. Então, a gente tem que... Acho que é interessante a gente ressaltar e revisitar essa parte da história que o Danilo já trouxe, o Thiago trouxe um pouco também, que é o fato de que você tem um Halloween, você tem uma data que chega aos Estados Unidos pensando até nessa questão de, enfim, de culturas próximas, né? Porque vem da Inglaterra, vem da Europa, mas pensando que quando chega nos Estados Unidos tem um apelo que é muito mais do mercado, né? Você vê que o mercado, quando ele se depara com a data, ele vê uma oportunidade, e como tudo nos Estados Unidos, para se popularizar, você tem um investimento pesado que não se pauta apenas pela questão da divulgação das empresas, mas também do mercado cinematográfico, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, inclusive. Se a gente for olhar para a história do cinema dos Estados Unidos, a gente vai ver que, em determinado momento, por exemplo, as empresas de tabaco, né, patrocinavam muitos filmes só para o ator ficar ali fumando e fazer a propaganda do cigarro. Então, os Estados Unidos ele sempre teve, pensando no mercado de séries, mercado de filmes, essa introdução, essa incisão muito forte do mercado como um todo, né? O marketing dentro desses filmes era uma coisa surreal, assim, porque é a ideia de popularizar. Então, por exemplo, quando o Halloween chega, a perspectiva que tem dos anos 60 aos anos 70 do mercado, né, é de você patrocinar, enfim, projetos cinematográficos,
que apelassem mais para aquela ideia do Halloween mágico, né? Do Halloween Dia das Bruxas, da questão da lenda. Então isso atinge um pouco mais as crianças, né? Tanto é que no começo do Halloween, esse rolê das fantasias era uma briga entre as empresas, né? As empresas, elas faziam fantasias e vendiam e brigavam entre si nesse momento, mas as fantasias, elas giravam ainda em torno dessas questões das lendas, né? Da questão da bruxa, enfim, até começou aí pela vibe dos quadrinhos, né? Mas você tem uma coisa que é um pouco mais limitada ali. Depois, a partir dos anos 70, com o sucesso dos slashers, né? A gente tem como exemplo uma franquia que eu gosto muito, que infelizmente agora, depois de 40 anos, está acabando de um jeito deplorável com o último filme que está em cartaz, mas que é um dos grandes exemplos disso é Halloween, né? Você teve o Massacre da Serra Elétrica antes, mas esse apelo do slasher do Massacre da Serra Elétrica era uma coisa um pouco mais ali. Enfim, é um mercado específico, terror legal, quebrou a barreira ali do terror, evoluiu, criou um gênero e é isso. O Halloween, que é um filme de 1978, do John Carpenter, ele essencialmente se passa, como diz o nome, na noite de Halloween. E aí ele cria uma das figuras, que é uma das maiores figuras da cultura pop, pensando no rolê de serial killers, que é o Michael Myers, né? Que eles chamam de T-Shape, né? Porque é um personagem que ele não tem falas, ele não fala nada, e ele começa a perseguir babás, assim, na noite de Halloween, né? E aí você vê que toda essa situação vai passando na noite do Halloween, é um filme que vai se popularizando, é um filme que é totalmente independente, que tem um roteiro muito bom, que cria essa figura do ícone, né, da cultura pop, e aí você vê que o Halloween, ele passa de uma questão um pouco mais mágica, voltada para crianças, e vai para uma coisa mais jovem, mais adolescente, ou seja, você abre esse mercado, né, o Halloween, ele não se torna mais aquela coisa da gostosuras e travessuras, ele também aumenta o apelo pelas fantasias, o leque de possibilidades se amplia, porque aí nos anos 70 você tem o Jason Voorhees, você tem um terror slasher, né, que o Halloween, o filme Halloween vai começar a criar um movimento, né, que vai ampliando os personagens do mundo do terror, que vai se popularizando entre os jovens, então ele essencialmente vira uma festa popular, como é o nosso carnaval aqui, por exemplo, que você tem um país que para festejar, você tem um país que se engaja para participar, né? Você tem uma percepção de data comemorativa que você pega desde a criança, com a questão das fantasias, gostosos e travessuras, até os mais jovens, os adultos, nas festas de Halloween, na questão de se fantasiar. Você não tem ao limite, né, que é a fantasia mais infantil. Você tem a fantasia do serial killer, então você tem uma ampliação de público maior. E isso tudo não acontece do nada, ele é pensado, ele é criado, né? O mercado do cinema cai em cima disso, as séries também vão se reproduzir em cima disso, e como o Thiago trouxe o exemplo, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, ele exemplifica como que isso acontecia. Se a gente olhar esse episódio do Gostosuras e Travessuras lá do dia do Halloween do Chris, você vê que tem um conflito do Chris, né, enquanto personagem que tá crescendo. Então ele tem que levar o Drew e a Tônia pra pedir doces ali nos bairros, ao mesmo tempo que ele quer ir para uma festa de Halloween um pouco mais adolescente, mais adulta. Então fica aquele conflito de me fantasio, não me fantasio, se eu vou me fantasiar, do que eu vou me fantasiar, já que não tem como eu usar uma fantasia que é um pouco mais infantil. Você vê que existe um engajamento maior, né? E eu acredito que nesses bairros mais pobres, né, mais periféricos dos Estados Unidos, você tem essa participação maciça ainda, né, mesmo que sejam bairros mais pobres, justamente porque é um apelo que é, como eu disse, é o nosso carnaval aqui, né? Você tem uma questão de você pegar massas, você tem uma questão do mercado que está em cima dessa população um pouco mais forte. Aqui no Brasil é muito diferente, porque, como o Danilo trouxe, né, você tem o dia do folclore, o dia do Saci, que é o Thiago trouxe isso, né, você tem o dia do Saci, por exemplo, que é dia 31 de outubro aqui.
Só que a data do Dia do Saci, ela foi criada no começo dos anos 2000. Justamente porque foi um projeto de um deputado que queria se contrapor ao Dia das Bruxas que estava entrando aqui. Então ele entendia que você tem uma data comemorativa de fora, que está entrando e se popularizando aqui, e você tinha que criar uma data para se contrapor. O problema é que, na minha opinião, teve um erro estratégico aí. Porque se você quer criar uma data que faça alusão ao folclore, faça alusão à questão do Saci, você tinha que tentar... você não tem como competir com esse mercado que essencialmente vem dos filmes, vem das séries, né, desse conteúdo que é importado de lá de fora. O certo seria você ter criado uma data fora desse meio ali de outubro, que é quando acontece, quando tem o Dia das Bruxas, não no mesmo dia, e você difundir isso, você criar também uma forma de comunicar isso. E no Brasil você não tem esse tipo de comunicação, né? Você não teve esse tipo de comunicação. A questão do folclore brasileiro, a questão do Halloween, elas são parecidas por conta da criação dessa proximidade de datas, mas elas não são essencialmente a mesma coisa. Assim. Você tentou se criar um contraponto, mas você não tentou criar esse contraponto entendendo que a outra data tem todo um apelo de mercado, tem toda uma construção atrás disso, né? Então, a gente não consegue, a gente no começo não conseguia, na minha opinião, pegar essa data e criar o nosso próprio movimento, né? Por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje em dia é diferente, né? Com a questão da internet e com a questão da gente ser um mundo cada vez mais globalizado, né? A gente consegue... Hoje, por exemplo, a gente não tem essa coisa do gostoso ou travessuras, pelo menos nas áreas pobres aqui em São Paulo, né? Na periferia. Porque eu sei que condomínios fechados, isso já acontece há bastante tempo. Nessa data de Halloween, condomínios fechados. Aqui no Brasil a gente tem realmente uma divisão, né, de classes, quando a gente pensa, né, nesse rolê dessa cultura e como as tradições são feitas. Aqui você tem condomínios fechados que promovem essas festas, distribuem doces. Aqui a gente já tem isso. Mas eu vejo que popularmente a gente adaptou isso como um rolê mais de festa mesmo, né? Eu vejo que existe um boom mais de festas a fantasias acontecendo, de pessoas que se fantasiam para comemorar essa data. E quem não se fantasia, e aí eu acho interessante do Brasil, cria-se um movimento mais de apreciação do cinema mesmo, né? Então, por exemplo, esse mês, como eu já citei, né, saiu Halloween Ends, que infelizmente está acabando com a saga que eu adoro, né? Mas enfim, de 40 anos acaba de um jeito deplorável. Mas você tem, por exemplo, pensando nessa perspectiva de lançamento de filme de terror, você vê que as próprias distribuidoras, os próprios cinemas se movimentam para isso. Então, por exemplo, no Petra, Belas Artes aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você tem os noitões, né, que vão ocorrer, o noitão Halloween, que vão pegar esses filmes do Halloween, vão passar junto com Halloween Ends. Você tem cinemas que estão lançando filmes de terror agora, que estão preparando noites do terror, né? Que você vai para assistir o filme, mas você também tem a questão da temática, igual como a gente tinha no Play Center, por exemplo, e como a gente tem no Hop Hari, que é a Hora do Horror. O próprio Hop Hari faz isso, né? Ele traz uma coisa que acontece muito dos parques lá dos Estados Unidos, como no Hollywood Studios lá da Universal, que tem todo ano um evento de Halloween, só pro Halloween, que é a Hora do Horror. Então, a Hora do Horror começa aqui em agosto, mas ele permeia até chegar no Halloween. Então, no Halloween você tem a Hora do Horror, como tinha a Noite do Terror do Play Center. Então, a gente comemora, de certa forma, o Halloween, mas de formas diferentes. De formas que agora estão se tornando um pouco mais populares e são mais diversas, né? Mas, claro, para a galera que também tem acesso, né? Porque você não vai ver criança, você talvez veja agora nas creches, né? Nas escolas as crianças irem fantasiadas, mas e ganhando alguma coisinha, mas você não vê ainda um envolvimento grande, obviamente, das classes um pouco mais baixas nessa comemoração. Você tem a questão das fantasias, mas é uma coisa que a gente ainda está aprendendo como fazer da nossa maneira, assim, para não ficar também atrás
do mundo, né? Porque eu acho que é uma data que a mídia empurra muito e o mercado empurra muito cada vez mais, né? Como várias outras datas. Então, eu acho interessante essa fala do Matheus, porque é bem isso, né? Com filmes e séries, mas como o Matheus falou, né? Hoje em dia o Halloween também ele promove festas, né? Que muitos adolescentes gostam de ir, né? Festas da fantasia aí. O pessoal se fantasia aí de personagens, de um monte de coisa, né? Então o Halloween ele se tornou muito isso, né? Da ideia do você ir a uma festa, né? Essa questão da tradição de pegar doces e tal, como o Matheus falou, ela tá muito em voga em alguns condomínios fechados. Porém, para a grande maioria é um dia assim para você ir para uma festa, para uma balada, ir fantasiado e tal. E é muito isso aqui no Brasil, né? E não só é isso, né, que vocês falaram, tem essa questão de você, enfim, o acesso, né, a questão monetária, né, você ter acesso à fantasia. E não só a fantasia, nos Estados Unidos você tem a decoração das casas, você tem a questão das abóboras, né, que é um traço muito tradicional do Halloween estadunidense. Então, a gente pensa muito, né, nessa perspectiva, né, de que realmente você tem que ter lá eles têm uma questão que é tão tradicional que essas coisas elas tornam baratas por conta do tradicionalismo da data, né? Então, o que para eles é barato e faz a festa ser a festa, pra gente, obviamente, é uma coisa que não é acessível, principalmente para as camadas mais baixas, né? Porque você não vai comprar uma abóbora para ficar repartindo, sabendo do preço dos legumes do jeito que estão hoje no Brasil, né? Você não vai comprar, por exemplo, decoração de Halloween pensando que logo após o Halloween vem o Natal, que aí você vai ter que comprar mais decoração. Você não vai comprar doce sabendo que no Brasil o preço mais uma vez, dos alimentos é caro. Se o legume está assim, imagine os doces. Então, é uma coisa que é isso, a gente cria outras maneiras de viver esse momento, né? Então vai pro cinema ver um filme, vai para uma festa, enfim, de Halloween, festa fantasia, compra uma fantasia bem básica. Eu gosto de ver filme, né? Porque é isso, eu gosto de filme de terror, então pra mim é a data melhor, porque toda a televisão também começa a fazer maratona de filme de terror. Você tem um negócio ali que é isso, você vai nessa vibe e vai. Então, a minha forma de vivenciar esse momento é isso. Mas é isso também, é uma questão de acesso, é uma questão de mercado. Mas eu acredito que daqui a uns anos a gente vai avançar muito mais nessa data. Assim. A gente vai ter mais meios de fazer as coisas. Mas também é uma sensação que eu tenho com todas as datas, sabe? E eu acho que vale a gente falar disso um pouco mais pra frente, mas eu tenho a sensação de que o Brasil, né, e o mundo também, mas principalmente o Brasil, porque é onde a gente mora, mas eu sinto que a gente cada vez mais se envolve com as datas e as linguagens dos Estados Unidos, né, desses países, entre aspas, desenvolvidos, né. Eu acho que tá muito mais fácil aderir, tá muito mais fácil fazer parte dessas datas, não sei porquê, porque eu também não vejo uma mudança de mercado tão grande aqui no Brasil, nessa questão de você ter o nosso próprio mercado se engajando para isso, mas eu vejo que a gente cada vez mais, isso talvez seja também a questão das redes sociais, né, da internet, mas cada vez mais a gente aderindo a essas coisas, né, essas datas, e enfim, fazendo com que as festas aconteçam. E acho que é isso, vai estar se envolvendo com a nossa identidade, né? E outra coisa também, né? Lá, essa ideia do consumo, ela é muito maior, né? Se você parar pra pensar, um doce lá, tipo um Snickers lá, deve ser, tipo, muito barato. Então, assim, pra uma pessoa pobre lá, deve ser muito mais fácil comprar. Você vai comprar um Snick hoje, deve estar em torno de 3,250.
porra, é 2,50 você compra aí 3 tomates, se não me engano. Então, tipo, é muito diferente, né, pra gente. Tipo, o cara que ele é pobre, que ele mora na periferia, ele não vai, tipo assim, muito difícil, né, tirar do bolso, assim, pra comprar doce pra dar pra umas crianças aleatórias que vão bater na porta dele, né. É mais difícil, tá ligado? Então, eu acho que é muito... Por isso também, a forma que a sociedade estadunidense ela se organizou de uma forma econômica disponibiliza melhor material para esse tipo de coisa acontecer, né? E eu acho que tem também, assim, você falou, Thiago, antes, que as periferias das grandes cidades dos Estados Unidos até que pegou e tal. Então, esse lance de travessuras até que rola, mas as periferias de lá são, sei lá, geograficamente diferentes daqui, né? O próprio desenvolvimento das casas, das ruas e tal. Eu acho que aqui fica, do ponto de vista, sei lá, geográfico mesmo, fica mais difícil de fazer isso, né? De pegar uma galera e ir indo, assim, nas ruas. São espaços esteticamente bem diferentes, assim. Então, eu acho que a gente também tem que pensar, e como vocês já trouxeram aqui, né? Você tem uma questão de mercado muito grande em cima da data, como todas as datas comemorativas, né? Então, por exemplo, o movimento que acontece da popularização do Halloween nos Estados Unidos não é um movimento que vem apenas a partir da chegada da data, né? Você tem, como o Thiago disse, uma mobilização do mercado como um todo para fazer com que a data avançasse para um outro tipo de perspectiva. Então, por exemplo, dos anos 70, 80, você tem uma popularização muito forte do Halloween através dos estúdios de cinema, dos estúdios que faziam séries, né? Então, por exemplo, antes dos anos 70, você tem o Halloween, que ele é influenciado pela cultura pop, dos quadrinhos, mas ele é um Halloween essencialmente voltado para essa data mesmo, mas pensando fazendo uma alusão ao rolê de magia, né? Então você alcança, entrando nessa perspectiva mais criança, né? Você tem um apelo um pouco mais infantil. Então, pessoal, entrando aqui, a gente terminou o episódio, né, de conteúdo e tal. Agora a gente vai começar pelas dicas culturais. Eu vou iniciar esse bloco dando as minhas dicas. A primeira dica que eu quero passar, porque eu sou um grande nerdola, e aí eu vou passar para vocês a série do Amazon Prime Video, que é Anéis do Poder, que é uma série baseada nas obras do Tolkien, né, de Senhor dos Anéis. Eu gostei bastante da recriação do universo nessa série. Eu acho que ela tem altos e baixos, mas os altos se sobressaem aos baixos. É uma série muito boa e eu vou deixar de recomendação aqui para vocês. E é isso. Então, pessoal, a minha dica são 3 dicas, na verdade. Uma em relação ao Halloween diretamente, que é uma dica bem besta, mas que eu acho super divertido, que é todos os episódios de A Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons, que fala de Halloween, né? Então todo ano tem esse episódio, então, até hoje são o quê? Uns 28 já. Eu acho bem divertido. E agora as outras dicas que não são ligadas diretamente ao Halloween, mas aparece coisas sobre. Então, tipo, tem a série fictícia, evidentemente, chamada Outlander, que fala sobre o processo, fala sobre várias coisas, mas as primeiras temporadas falam sobre as batalhas de independência, de luta, né, por independência da Escócia. É uma série fictícia porque tem volta no tempo e tal, é meio maluco. Mas trata dessas batalhas de independência da Escócia. E dentro dessa batalha, trata dos clãs, né, dos povos escoceses. E dentro disso fala sobre aquelas festas escocesas daquele período, século XVI, XVII, assim, que são as festas que eu falei lá no início do episódio, que dão origem
ao que hoje conhecemos como Halloween. Muito interessante. E também, por fim, a última dica é o filme que eu falei para vocês durante uma das minhas falas do Coração Valente, né? É um clássico que absolutamente todo mundo já deve ter visto, mas que talvez não saibam que falava também sobre a questão das lutas de dependência da Escócia. Então as minhas dicas são apenas essas. Agora o Matheus. Bom, não fugindo do que eu já trouxe aqui, né? Vou indicar um filme de terror, obviamente. Não vou indicar Terrified, que todo mundo tá assistindo e tá passando mal lá dos Estados Unidos, inclusive, porque é um filme gore, horroroso. Eu até gosto, mas assim, acho que quem assiste tem algum probleminha na cabeça, precisa de terapia, porque as cenas são horríveis. Horríveis assim no sentido de violência, tá? É uma coisa bem, realmente maluca, assim, é uma coisa horrorosa. Por isso que as pessoas estão passando mal lá com a Grace. Mas não é esse tipo de filme que eu vou indicar, tá? É obviamente que eu vou trazer Halloween, de 1978, que deu movimento e definiu, né, uma régua, assim, digamos assim, para os filmes de terror do subgênero slasher, que deu também origem, por exemplo, a filmes como Sexta-feira 13, Pânico, que é um filme ótimo também, lá dos anos 90, que muda um pouco a linguagem do slasher, enfim. Eu gosto bastante desse filme, porque ele traz a essência do Halloween, que é esse Halloween mais sombrio, né? Você tem a ambientação no dia do Halloween, você tem um assassino que é ícone da cultura pop, que é o Michael Myers, que é o T-Shape, que não fala, que só fica parado olhando e respirando, que usa aquela máscara sem emoção. É um filme que eu acho ótimo, acho perfeito, é independente, não é arrastado, é um filme legal de se ver. Inclusive, na sequência, no 2, você tem uma coisa, ele traz um pouco mas aí também cagou no filme, mas enfim, só pra comentar. Ele traz um pouco ele faz uma alusão à origem do que o Danilo trouxe da cultura celta, que é o Samhain, que é esse início de Halloween, como começou o Halloween, né? Enfim, acaba com o filme, é uma coisa desnecessária, né? Mas aí fica pros cinéfilos debaterem depois. Mas assim, é um filme muito bom, que eu acho que vale a pena assistir. Se você gosta de filme de terror e vai usar dessa data para fazer aquela maratona legal, pega os clássicos, vai ver Halloween, vai ver Sexta-feira 13, vai ver Pânico e seja feliz. Essa é a minha dica, porque é o que eu vou fazer também. Aí, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo, abraço. Votem direito no Lula. Tchau, gente. Até a próxima.